A paz do Senhor, povo de Deus, eu sou o Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre de 2025 estamos estudando sobre a mordomia cristã. Isso mesmo, a gratidão e a fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Edificando a Casa de Deus, unidos pelo cuidado. E aqui eu já quero convidar você a pensar algo assim. Vai falar de construir a casa de Deus, construir igreja, construir templo, construir sinagoga, construir. Vai falar que nós, como mordomos, temos que ajudar na construção. E se eu te falar que o professor ou o comentarista dessa revista, ele não vai trazer para os dias atuais a nossa responsabilidade de ajudar na construção das igrejas? Sim, senhor. Quando eu li também, eu disse, pronto, vai falar que assim como ajudar a construir o tabernáculo, assim como ajudar a construir o templo, assim como ajudar a fazer a reconstrução do templo, ele vai dizer que todo crente tem que ajudar na reconstrução ou na construção de igrejas. Vai não. Por incrível que pareça, como diz, pasme vocês. Ele vai trazer a história de Ageu, a história linda. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre o profeta Ageu, é um dos 12 profetas menores, tem aula completa aqui, né, que a gente já falou sobre o profeta Ageu. É para vocês lembram? Aqui tem sobre o profeta Ageu. Lição 11 de Ageu, desse livro aqui, desse livro não é, porque esse aqui é a capa dura, tá? Mas não é o livro, é a revista mesmo, da editora Betel. Eles fazem, a gente já estudou, tem aula aqui completa no canal. A lição de Ageu, nesse trimestre que foi, se eu não me engano, o terceiro trimestre, isso mesmo, terceiro trimestre de 2023. Já estudamos, se você quer aprofundar o seu estudo, é só assistir aqui no canal mesmo, tem aula de Ageu. Diz assim, um chamado para despertar da inércia, que foi a página de número 73. Deixa eu ver os tópicos. Lição de número 11. Eu quero ler só os tópicos com você. Vamos ver os tópicos que ele falou aqui. Um cenário do profeta Ageu, né? Que é conhecendo o profeta, foi o ponto 1. Ponto 2, a necessidade de arrependimento por não estar construindo a casa do Senhor ou cuidando da casa do Senhor. E Ageu para os nossos dias, tá? Então, hoje a gente vai se concentrar no profeta Ageu. Foi esse livro aqui. Esse livro não, essa revista, porque é capa dura. Aí eu falo que parece um livro, certo? Então, pasmem vocês, não iremos falar hoje sobre construir igreja. Vamos falar sobre a responsabilidade de cuidar do templo, da casa de Deus. E aí você pode naturalmente transferir para os dias de hoje. Tranquilamente, você pode transferir. Eu vou tentar, eu não vou prometer, mas eu vou tentar colocar um vídeo aqui que a nossa igreja ela tem um projeto. Na verdade, nossa sede ela tem um projeto de revitalizar ou reconstruir ou reparar as igrejas do campo. E o nosso pastor, né, colocou um vídeo mostrando que mais 2 igrejas foram cuidadas, né? Então, para você ver, se eu conseguir colocar esse vídeo aí, eu mostro para vocês. É um trabalho maravilhoso. Então, hoje, pode ficar tranquilo. O professor aqui, o comentarista, o professor Tony, não vai falar para você investir, dar dinheiro para construir igreja, mas vai trazer uma menção de que Deus quer a sua casa, onde o seu povo se reúne bem cuidada. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Essa lição será aplicada no dia 11 de maio de 2025. 11 de maio é dia das mães, pois é o segundo domingo. Então, parabéns para todas as mães antecipadamente, né? Porque eu ponho essa aula ou segunda ou terça-feira, e o dia da mãe será no domingo posterior, ou seja, dia 11. Parabéns aí para todas as mamães, parabéns para minha Rose, que é mãe
do Rosil, meu filhão. Certo? Então, vamos para a lição. Nosso texto áureo se encontra no livro de Ageu, capítulo 1, verso de número 8. Escrito está: Subi o monte, e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Isso é a revista, esse aqui é o texto que nós temos aqui. Ageu, capítulo de número 1, verso de número 8. A mesma tradução. Nossa verdade aplicada nos diz assim: movido pela palavra e ação do Espírito, cada membro do corpo de Cristo deve estar comprometido com a edificação da igreja. É assim, posso dizer para você, é a única vez que ele fala diretamente sobre edificar a igreja, cuidar da igreja. Mas é uma necessidade. Se é lá que a gente se reúne, se é lá que a gente está para adorar a Deus, então temos que cuidar caso ela necessite. Objetivos da lição de hoje. São 3, como de costume, mas todos os 3 mudam a cada lição. Reconhecer a necessidade de engajar-se no cuidado do templo. Segundo objetivo, ressaltar que devemos priorizar as coisas de Deus. E segundo objetivo, saber que o cuidado com a casa de Deus deve ser constante. Ponto. Então, isso aí é bem simples da gente tratar. Texto de referência, livro de Ageu, capítulo de número 1, o verso 2 até o verso 2 e 4, perdão, 2, depois o 4, o 5 e o 6, o 7 e depois o 9. Ele quis fazer salteado aí, então, se você não tem a revista, são esses, tá bom? Bora para o verso de número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Verso 4. É para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta, a casa de Deus, né? Verso 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeai muito e recolhei pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saco furado. Eu já volto aqui. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Verso 9. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Olha, no livro de Ageu, a gente tem esse chamado do povo que disse que não era tempo de edificar o templo, não era tempo de cuidar da casa de Deus. Se o templo era sinal de buscar a Deus, entende-se que, se eu não cuido da casa de Deus, logo eu não me preocupo em buscá-lo. E não vou buscando, eu não me preocupo com sua casa. Uma coisa atrelada à outra. Porque se eu quero estar na casa de Deus, logo eu quero que ela esteja arrumada, que ela esteja limpa, que ela não esteja quebrada, que ela não esteja fora do lugar. Sabe a música lá? Nada fora do lugar, nada quebrado, nada rasgado, não tem mais ou menos assim? Pois bem, então o povo disse, vamos nos preocupar em fazer a nossa casa, construir a nossa casa, se preocupar em estucá-las, arrumá-las, e chegará um tempo, que será o tempo de cuidar da casa de Deus. Só que Deus levanta Ageu e diz, não, é por isso que o seu salário não dá para nada. É por isso que vocês olham para muitas coisas e não conquistam muito. É por isso que vocês comem e não se saciam, bebem e não matam a sede, compram roupa para se aquecer
e continua com frio, porque vocês estão me desprezando. Professor, isso é fortíssimo, é fortíssimo. Se não tivesse na Bíblia, poderia ser usada de má fé. Tem gente que não se preocupa com a casa de Deus, literalmente. A casa de Deus no tempo de Ageu estava desprezada. E Deus chama a atenção e diz: é por isso que vocês não têm. Vocês desprezaram o lugar que é designado para me adorar, para ter um lugar aonde eu possa habitar. E vocês desprezaram isso. Então, vocês não vão ter o meu benefício. Forte, né? Aconteceu isso no tempo de Israel, sim. Hino sugerido de hoje, 212, 459, 304. O motivo de oração é: ore para que não sejamos descuidados com a casa de Deus. Precisamos ter cuidado por ela. Ore você daí, que oro eu daqui. Soberano e eterno Deus, quero ser grato a Ti por mais essa oportunidade de ministrar a Tua palavra. Que Tu me ajude, Tu me dê graça, me dê sabedoria, me dê conhecimento, me faça lembrar o que estudei, o que li, o que ouvi, para que eu possa aqui colocar em prática e, acima de tudo, Senhor, coloca em nosso coração o desejo de continuar cuidando de Tua casa até os dias de hoje, porque é na igreja, nos dias de hoje, que nós nos reunimos. Lá precisa ter um bom som, precisa ter boas cadeiras, precisa ter iluminação, ventiladores, ar-condicionado, água, cantina, salas. Precisa ter um ambiente do qual nós possamos nos reunir como teu povo e clamar pela tua presença, para que tu venha se manifestar entre nós. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém daqui? Amém daí? Aproveite para se inscrever, curtir e comentar, e deixa Deus te usar aí nesse projeto, tá bom? Vamos lá? Introdução diz assim: Ageu foi usado por Deus para exortar os israelitas quanto à reconstrução do templo. O povo estava acomodado, sem cuidado com a casa do Senhor, mas a mensagem do profeta provocou um retorno a caminhar a comunhão com Deus, que é aquela revista lá do terceiro trimestre, que a gente fala sobre o despertar da inércia de não querer servir a Deus. Foi aquela lição lá que eu já mostrei para você. Vamos com dados históricos, depois a gente entra na prática, certo? O ponto número 1 vai nos falar: Ageu, um profeta do despertamento. Então, se você quer uma palavra para usar nessa lição, é despertamento com a casa do Senhor. Ageu foi contemporâneo de Zacarias, sendo o primeiro profeta a falar ao povo pós-exílio. Ele levou a palavra de Deus ao governador Zorobabel e a Josué, o sumo sacerdote, pois era preciso concluir a obra de reconstrução do templo em Jerusalém. Aí você tem o verso 1 e o verso de número 2. Então você tem Zorobabel como governador da cidade e o sumo sacerdote Josué. Agora, aonde que Josué ele exercia o seu cargo de sumo sacerdote se a obra do templo estava parada? Não tinha. Veja o verso de número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E seria edificada quando? Se a prioridade é Deus. Então, eu posso dizer, o escritor não está dizendo, mas digo eu, como que podemos dizer, vamos para a igreja cultuar a Deus se a igreja não tem energia, se a igreja não tem água, se a igreja está deteriorada? Como? Não podemos. Temos que cuidar, ok? 1.1. A mensagem de Ageu. Vamos ver qual foi a mensagem do profeta Ageu? Cerca de 539 a.C., o rei Ciro emitiu um decreto autorizando os judeus a retornarem à terra de Judá. Depois da morte de Ciro,
em 530 a.C., Artaxerxes se tornou o rei da Pérsia, reinando até 522. Isso nós encontramos em Esdras, capítulo 4, do 7 ao 23. Influenciado pelos samaritanos, Artaxerxes decidiu interromper a reconstrução do templo em Jerusalém. E aí a gente vê essa interrupção lá no livro de Esdras, né, capítulo 4, do 7 ao 23. Vamos abrir aqui rapidinho, vamos ler somente o 23 e o 24, né, esse decreto de Artaxerxes, só para a gente ganhar tempo, ó. Ele colocou a partir do 23, né? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia, ou seja, o rei da Síria. Ele, Artaxerxes diz, proíbe a reconstrução do templo. E como a gente leu aqui, ó, com força de braço e com violência, ou seja, foram impedidos. E depois que foi impedido, gente, aí é que está a história, diz assim, ainda não é o tempo. Quando ele fala que ainda não é o tempo, é porque o rei tinha proibido e eles ficavam esperando. E que tempo que é que a gente vai reconstruir, recomeçar? Porque foi proibido, ok. Mas vamos começar quando? Não, eles não sabiam. Mas até Deus usar o profeta Ageu e dizer, é agora. Podem reconstruir. E aí recomeçaram essa reconstrução da casa do Senhor, certo? Como eu li, mas continuando aqui, ó, influenciado pelo samaritano, Artaxerxes decidiu interromper a reconstrução do templo em Jerusalém, que é Esdras 4, 23, o mais exato. Porém, após a sua morte, Dário assumiu o trono da Pérsia, reinando até 486 a.C. e foi favorável ao retorno da reconstrução da casa de Deus. Ageu levou a mensagem profética à nação, uma vez que recebeu do Senhor a missão de despertar o povo para a necessidade de reconstruir o templo destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Então, quando há esse chamamento, quando há essa bora reconstruir, já que a gente foi proibido pelo rei Artaxerxes, agora entra o rei Dário e ele é a favor, mas o povo estava na gestão do rei Dário. Porém, não tinha comunicado, se está proibido, está proibido. Ninguém tomou iniciativa, ninguém perguntou para o rei Dário se poderia reconstruir. Mas graças a Deus, que Deus tem os seus profetas na terra e disse, é tempo de reconstruir. Pode reconstruir, pois é nesse tempo. 1.2. Saindo da apatia espiritual. Ageu foi encarregado pelo Senhor de falar ao povo de Israel sobre a reconstrução do templo. Já lemos capítulo 1, verso 8. A mensagem do profeta foi uma exortação para os israelitas removerem a comunhão com Deus, sendo tão incisivo que o povo teve temor do Senhor. Aí o verso de número 12, bora ler? 11 e 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então, quando eles disseram, ainda não é tempo, beleza.
Não, ninguém tinha certeza quando recomeçaria. Mas quando Deus disse, é tempo, eles temeram e disse, bora, bora, porque é Deus que está falando e vamos fazer. Então, que sirva de alerta para mim e para você na reconstrução ou na construção ou no reparo da casa do Senhor. O livro de Ageu nos leva a pensar sobre a importância de não nos descuidarmos quanto ao investimento de tempo e de recursos nos serviços de adoração ao Senhor. Você está vendo que o comentarista aqui ele não está indo para a construção da igreja, trazendo para os nossos dias, AD Inamar, seja aí em Pernambuco, em Rondônia, no Pará, seja onde for que você esteja, Rio de Janeiro, Minas, Alagoas, não importa. Ele não está direcionando, dizendo, construa a igreja, remodele a igreja, reforme a igreja, pense na igreja. Não, ele está dizendo que o lugar de adoração, eu vou ler de novo para você, ó. O livro de Ageu nos leva a pensar sobre a importância de não nos descuidarmos quanto ao investimento de tempo, ó, mordomia do tempo, olha aí, do tempo e de recursos, aí é o segundo, no serviço, terceiro, olha só, de adoração, quarto, mordomia, como está a tua mordomia em adorar? Está aí ao Senhor, então temos que cuidar. O 1.3 agora vai falar, irmãos, da bênção retida. Há quem concorde e há quem não concorde. Eu vou dar a minha opinião sincera. Deus fecha os céus. Deus retém. Que é isso, professor? Não, retém. Irmãos, se Deus é o Deus que criou os céus e a terra, e Ele quer fechar, irmão, eu quero saber quem é que abre. Sabe o que nós estamos muito acostumados nas nossas campanhas? Campanhas de portas abertas. E se Deus quiser manter fechada? Qual é a campanha que vai fazer abrir? Campanha da resposta de Deus. E se Deus não quiser responder, irmão? Você está entendendo? Então a gente está muito acostumado a se envolver no que Deus vai dizer sim. Você já viu uma campanha, ou nós podemos elaborar uma campanha dizendo campanha ouvindo o que Deus tem para dizer. E dizer falar para o pregador, pregue o que Deus mandar. Eu te pergunto, pastores, deixa eu me direcionar aos pastores. Quantos pregadores chegará na sua igreja para pregar? Você escala aí, vamos colocar um número pequeno. 4 semanas, 4 pregadores. Vamos botar um mês de 5 semanas? Põe aí 5 quinta-feira, 5 terça-feira, 5 sábado. Põe aí. Campanha ouvindo Deus falar. Quantos desses 5 vai dizer? Assim diz o Senhor, vocês não me buscam mais. Assim diz o Senhor, vocês estão orando pouco. Assim diz o Senhor, eu não tenho visto vocês na madrugada. Assim diz o Senhor, vocês não têm prazer em ler a minha palavra. Assim diz o Senhor, eu não vejo vocês me desejando em consagração. Assim diz o Senhor, esse ano de 2025 eu ainda não vi um jejum seu. Que é isso, pessoal? Aí você pegou pesado agora. Você apertou sem abraçar. Me diga quantos irão chegar e falar isso. Não posso dizer todos porque eu não sou iniciante, mas com certeza a maioria vai dizer, Deus vai dar. A resposta que você precisa está nessa campanha. A resposta para o teu casamento, a resposta para o teu filho, a resposta para a tua finança, a resposta espiritual, a resposta para a porta de emprego, a resposta para você virar empresário, a resposta para você sair curado, a resposta para que Deus vai curar o teu câncer. Deus está respondendo. Venha que Deus vai responder e vai ser favorável. Como, irmão, que vai ser favorável? Se você não está agradando a Deus, como é que Deus vai te abençoar? Como é que Deus vai te dar? Como é que Deus vai prosperar? Como é que Deus vai fazer você ficar na bênção se você não está buscando a Ele, está buscando a bênção que Ele pode te dar? Eu desafio vocês, pode comentar aqui, irmãos. Não vou apagar, não.
Não vou apagar. Você está errado, professor. Aqui os profetas vêm e dizem que está tudo bem. Será que é somente eu que vejo que a igreja não é mais corrigida? Será que é somente eu que vejo que a igreja não é mais exortada no momento de se anime para orar? Cadê as campanhas? Vamos orar. Cadê a campanha? Vamos jejuar. Cadê a campanha? Vamos interceder na madrugada. Será que Deus não quer mais de nós, irmãos? Ou é somente nós que queremos mais de Deus? Será que Deus não quer mais de nós? Pensa nisso. Eu acredito que Deus retém a bênção, sim. Por quê? Porque Ele é dono da chuva, irmão. Ele foi com o tempo de Ezequiel, está escrito aqui, ó. Você não pode concordar, meu irmão, mas está escrito aqui. Eu quero que você me diga aqui. Ele disse: vocês trabalham e não tem dinheiro. Vocês plantam e não colhem. Vocês compram roupa e ficam com frio. Quem está dizendo é Ele, aqui na palavra dele. Então Deus retém a bênção, sim. Sou 100% a favor do que está dito aqui pelo o nosso comentarista, que eu vou fazer questão de dizer o nome dele. Pastor Amarildo Martins da Silva. Ele é da onde? Mato Grosso. Tá aqui, ó. Isso mesmo. Não, TO é Tocantins? É Tocantins, né? TO é Tocantins, é isso mesmo. Em Palmas, Tocantins. É isso aqui. Deus retém bênção. Mas nós estamos acostumados a um Deus que dá, mesmo se a gente tiver bagunçado, pecado, desgraçado, miserável, Deus está dando. Eu não sei o Deus que você serve. O Deus que eu sirvo é um Deus que busca que o povo dele seja santo. Não sei. De repente eu estou adorando um Deus diferente de vocês. E eu é que estou em pecado, adorando um Deus que quer que eu ore mais, jejue mais, consagre mais, leia mais a Bíblia, negue mais a mim, ame mais meu próximo, demonstre o meu amor por outro. Talvez o Deus que eu estou servindo é um Deus diferente de vocês. Não sei. Como disse, eu do tempo antigo, eita, entreguei minha idade, né? Não tem problema. Quando eu assistia essas coisas na TV, tinha um filme, O Alto da Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. É um personagem lá, Chicó, acho que é o nome dele. Pois é, não sei, irmão. Só sei que na minha vida é assim. Um Deus que diz: você quer o que eu posso te dar, mas você não me oferece nada? Você só quer? Sanguessuga, hein? Provérbios. Sanguessuga tem duas irmãs. Uma se chama Dá. Não, irmã, filha. Uma se chama Dá e a outra Dá. Tá tudo bem. Se você não serve um Deus como esse Deus que eu sirvo é um Deus estranho, né? A bênção retida é um Deus que retém bênção. Ageu foi instrumento de Deus para animar o povo a reconstruir o templo. Assim como o profeta Zacarias, ele levou os israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém as mensagens que recebia de Deus e o Deus de Israel. O governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué também estavam apáticos em relação à reconstrução do templo em Jerusalém. Ageu então os exortou a reconstruir o templo juntamente com o povo, que só assim seria abençoado. A mensagem profética revela a razão de o povo não estar desfrutando das bênçãos. Eles estavam adiando a tarefa de prosseguir com a reconstrução do templo. Ageu capítulo 1, verso 4 e verso 14. Está na Bíblia. Capítulo 1, verso 4 e depois o verso 14. Aqui. Vamos ver. O que é que diz Deus? Vamos ver. Quero ler na Bíblia. E para vós é tempo de habitardes em vossas casas estucadas? Esta casa há de ficar deserta? É tempo de vocês habitarem na casa de vocês e deixar a minha casa deserta?
14, do mesmo capítulo. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos. Ou seja, Deus levanta o povo e diz: bora, vocês querem bênção? Então pensem em mim primeiro. Vocês querem casa estucada? Pensa na minha primeiro. Ouçam, digo eu, ouçam o que foi dito por Davi. Acaso eu vou morar em palácio e o meu Deus morar em tendas? Acaso eu estarei morando em um palácio e Deus morando em tendas? Não, jamais. Construirei um templo. Sabemos que não foi Davi, mas Davi foi o patrocinador, porque ele não aceitava ver ele dormindo num palácio e Deus vivendo em tendas. E Deus aceitou o desejo de Davi, mesmo sendo Salomão o construtor, ou o que administrou a construção. Como eu disse, Salomão contribuiu no máximo com 10% da construção. Tudo foi financiado, ou quase tudo, pelo rei Davi. Mas vigiado, administrado, coordenado por Salomão, que foi o grande templo. Então, para mim sim, a bênção do Senhor é retida quando nós decidimos não adorá-lo, não servi-lo, não estar fazendo a vontade dele. Se você não concorda, o Deus que eu adoro é um Deus estranho. Talvez seja diferente do seu. Ponto 2. A bênção da obediência. O livro de Ageu registra mensagens proféticas anunciadas entre agosto e dezembro. Embora tenha sido um curto período, o impacto da vida do povo foi relevante, como registrou Esdras, capítulo 6, 14. Volta lá para o livro de Esdras. Deixa eu ver aqui se aqui é Esdras. Não. Então deixa eu marcar aqui em Ageu. Aí a gente volta para Esdras. Esdras capítulo 6, o verso de número 14. Vamos ver o que disse Esdras sobre essa reconstrução. 14 aqui. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando. Que isso? Prosperando? Porque estava edificando? Não, eu acho que eu li errado. Deixa eu... Peraí, irmão, viu? Eu acho que eu li errado aqui. 14. Esdras 6,14. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado, isso mesmo, do Deus de Israel. E conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Ataxerxes, rei da Pérsia. Então quer dizer que quando o povo começou a construir, está dizendo Esdras, Ageu começou a construir, incentivando o povo, junto com Josué, junto com Zorobabel, Deus prosperou e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando. E aí, tem prosperidade ou não tem? Quando nos dedicamos a ajudar a casa do Senhor, edificar a casa do Senhor. Está registrado. Porém, não é possível saber se Ageu testemunhou a conclusão da construção do templo. Eu gostei dessa observação, porque tem gente, irmão, que vai profetizar, mas não vai ver a profecia se cumprindo. Por exemplo, o livro de Daniel, 90% ou mais das profecias de Daniel, tirando a revelação ali que ele faz para Nabucodonosor, que ele faz para Belsazar, para que ele faz para Dário, as profecias de Daniel ele não viu nenhuma. Tanto que ele fala, é para longos dias, é para muitos dias, né? As 70 semanas de Daniel, por exemplo, né? 70 semanas de Daniel. Então, tem gente, irmãos, que vai dizer, vai fazer e não vai ver. Davi não viu. Você está entendendo? Então, irmãos, invista em construir o templo, mesmo que não seja você que
que vai usufruir. Invista em cuidar da igreja, mesmo que não seja você que vai usufruir. Isso aí é terrível, a gente não quer. Mas eu não vou ter direito de me sentar naquela igreja, me sentar naqueles bancos, fazer parte desse ar-condicionado? Então não vou investir não. Não vai ser para mim mesmo? Não faça isso não. Vamos para o 2.1? Vamos. A importância da liderança. Aqui é importante. Porque aqui a gente tem Zorobabel e tem quem? Volta lá. E Josué. Zorobabel e Josué como líderes. E não esqueça, Deus primeiro fala com o líder, para depois falar com o povo. Novo Testamento. Bora para o Novo Testamento? Bora. As 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia. Foi enviada para quem? Para o presbítero? Para o diácono? Para a irmã da cantina? Enviada para quem? O anjo da igreja. Quem era o anjo da igreja? O pastor, o dirigente daquela congregação, daquela igreja. Falou com a liderança, para a liderança passar para o povo. E a liderança tem que estar envolvida. Veja só. No livro Os 5 Pilares da Liderança, Bispo Abner Ferreira ressalta: nada acontece sem liderança. Não importa a condição que exista, em qualquer situação, nada muda sem liderança. É um alerta do Bispo Abner no seu livro Os 5 Pilares da Liderança. Sim, é com a liderança. Foi com Moisés, foi com Arão, foi com a liderança, irmãos. Tem que começar dele. Aí aqui eu vou tecer um comentário sobre a liderança que nós temos. Vamos lá. Depois de ler aqui, Isso nos remete ao posicionamento de Ageu ao perceber a indiferença dos judeus por causa do regresso do exílio. Como embaixador do Senhor, o profeta Ageu exortou o povo a reerguer o templo. Isso aconteceu durante o 2º ano do reinado do rei Dário. Aí digo eu, hoje eu estou muito digo eu, né, irmão? Misericórdia. Será que muitas igrejas estão abandonadas porque a liderança não está investindo nela? A liderança, vou usar a igreja que eu faço parte, tá bom? Que eu não ofendo a sua igreja. A igreja não está, não é o caso, tá bom? Se diga bem grande, de letras garrafais, não é o caso. A igreja do Inamá está precisando de uma pintura. Tá. E por que o povo de lá não faz uma vaquinha para pintar? Porque a igreja de lá tem um pastor presidente. Então, se o pastor presidente não quer investir na igreja do Inamá, não é o caso, preste atenção, não é o caso. Tá pintadinha a nossa igreja, tá arrumadinha, viu? Lindinha. Faltam uns detalhes porque estamos construindo salas para as crianças. Já tem 3, faltam 2, sendo um total de 5, já tem 3. Preste atenção. Porque a liderança, irmãos, ela quer que o povo faça, mas ela não faz. Sim, senhor. A liderança, ela é o modelo de incentivo. Irmãos, está aqui. Vou usar mais uma vez. O meu pastor presidente, pastor Oséias de Madureira, Zé de Paulo, como você conhecer, deputado Oséias. Ele chega e diz: irmão, a igreja do Inamá precisa de uma pintura, irmão. Precisamos terminar essas salas. E a gente precisa investir. Para terminar essa sala, eu vou jogar um número bem alto, tá bom? R$10.000. Tá. Beleza, a sede está disponibilizando R$5.000. Será que a gente consegue levantar 5.000 aqui no Inamá para a gente terminar isso aqui? Sabe o que vai acontecer, irmão? Vai levantar mais de 5. Eu garanto para você. Porque a igreja está vendo a liderança se dispondo a fazer. E logo, quando tem um líder fazendo, o povo vai atrás. Quer ver um exemplo? Que não tem a ver com construção, mas como o poder da liderança? Pedro. Jesus disse para Pedro que ele não seria mais pescadores.
Aliás, Pedro não seria mais pescador de peixe, seria pescador de homem. Pedro largou a rede e foi seguir Jesus. Quando Jesus morre, e eles estão tristes, desanimados, cabisbaixo, aí Pedro diz a frase, ele diz a frase, vou pescar, eu vou pescar. Pedro não chamou ninguém, mas o povo tinha Pedro, os outros discípulos, tinha Pedro como liderança. E sabe o que os outros disseram para Pedro? Vamos também. Por isso que Jesus, uma das coisas, né? Uma das coisas, tem vários fatores aí, que Jesus disse para Pedro, Pedro, vem aqui, preciso falar contigo, Pedro. Tu amas minhas ovelhas, Pedro? Aliás, tu me amas, Pedro? Tu me amas? Aí Pedro diz o quê? Amo o Senhor. O que é que Jesus falou para ele? Então continua pescando. Aí Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro disse, amo o Senhor. Aí Jesus falou, então continua como pescador. Aí perguntou a terceira vez, Pedro, tu me ama mais do que esses? Pedro disse, não sei, Senhor. Então, Pedro, continua sendo pescador. Foi isso que Jesus falou para Pedro? Não. Jesus disse o que para ele? Pedro, eu não te chamei para continuar sendo pescador. Eu te chamei para ser pastor. Eu te chamei para apacentar e não para pescar. Sabe por que esses outros 10 estão aqui, Pedro? Contigo? Porque tu és uma referência para ele. Então, quando tu dissesse vou, eles disseram vou também. Mas eu não te chamei para isso, eu te chamei para ser pastor, pastorear, cuidar de ovelhas. Está entendendo o papel? Como é um papel de uma liderança? Ela arrasta os seus. Voltando, se hoje fosse dito em uma igreja que a liderança ia estar contribuindo com metade do valor para qualquer construção, o povo seguiria. Não está na revista, isso aí eu dizendo, tá bom? 2.2. Priorizando as coisas de Deus. Ah, irmão, precisamos priorizar as coisas de Deus, viu? É interessante que a primeira mensagem de Ageu, registrada no livro que recebeu o seu nome, menciona a maneira como o povo de Deus estava administrando o tempo. Eles achavam que ainda não era tempo de reconstruir o templo. A resposta de Deus a esse pensamento se inicia também fazendo menção ao tempo. Assim, vemos que o Senhor dos Exércitos estava convocando os israelitas a rever suas prioridades, não segundo limitadas percepções, mas à luz da palavra. Era preciso acertar as prioridades para desfrutar das bênçãos da provisão de Deus. Ainda hoje, dependemos da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo quanto à mordomia do tempo, avaliando se nossos planos e atitudes estão com conformidade com a vontade de Deus. Mordomia do tempo. Como é que está o teu tempo para Deus? Bora fazer essa reflexão? Como está a tua mordomia do tempo para com Deus? Ah, eu vou à igreja. Não. Tem a ver com a igreja, não. Tem a ver com você e Deus. Bora fazer uma reflexão e você diz para mim como é que está o teu tempo com Deus? Bora lá. Coisa que só você pode fazer. Orar de madrugada. Como é que está o teu tempo com Deus? Orando na madrugada. Outra coisa que só você pode fazer. Jejuando. Como é que está o teu jejum esse ano de 2025? Porque é só você e Deus. Outra coisa que é só você e Deus. Como é que está a leitura da palavra em casa? Só você e Deus. 3 coisas que você pode fazer só você e Deus. Jejuar, orar e ler a Bíblia. Como é que está esse tempo de você com Deus? Porque é muito bom nós cobrarmos dos outros. Mas quando eu pergunto para você,
já leu a Bíblia esse ano? Um livro? Onde é que está a tua leitura anual? Em que livro que está a tua leitura anual? Você e Deus. Quantas vezes você se levantou esse ano na madrugada para falar com Deus? Não falo de oração automática. Se levantou, orou, foi dormir, orou, hora para comer, hora na igreja. Eu estou falando da madrugada. Cortar o teu sono para se levantar e dizer: Deus, eu quero ter um particular e tu e eu. Quanto tempo? Quanto tempo você tem com Deus? Você e Ele. Responda você. E aí você vai ver se você tem tempo ou não tem tempo para Deus. Ah, mas eu vou para a igreja. E mais uma vez, não estou falando do tempo que você vai para a igreja. Ah, eu vou para a escola dominical, eu vou para culto de doutrina, eu vou para culto de quarta-feira da campanha, eu vou para o culto, vou para... Não. Muito bom. Necessário. Tem que ser. Eu estou falando você e ele, só vocês dois. Orando, jejuando e lendo. Só vocês dois. Como é que está o teu tempo com ele? 2.3. Deus reprova a desobediência. O rei Dário havia autorizado as obras da reconstrução do templo. Entretanto, o povo alegava que ainda não era tempo de realizar aquela obra. Diante disso, Deus levanta Ageu a conclamar seu povo a pensar bem quanto ao que estava acontecendo. O povo está sendo chamado a uma mudança de atitude. A mensagem de Ageu revela a desobediência dos filhos de Israel. Como não estava se agradando disso, o Senhor revelou tanto as atitudes erradas do seu povo, quanto o que eles deveriam adotar. Ele mostra o que o povo deveria fazer e mostra o que o povo deveria fazer. Subir aos montes e trazer madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Isso era o que eles deveriam fazer. O que eles não estavam fazendo? Verso 9. Olhaste para muitos, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre à sua própria casa. Ele está dizendo: vocês deveriam subir o monte, reconstruir a minha casa, mas vocês não estão fazendo, então vocês estão olhando para muito, conquistando pouco. Estão juntando, quando leva para casa não sobra. Por quê? Porque eu fazendo isso, porque vocês não estão me priorizando, vocês não têm tempo para mim. O povo de Deus vai para a igreja de domingo a domingo, mas não tem tempo com Deus. Você já ouviu isso? Eu vou dizer de novo, novamente. É assim mesmo, redundante. De novo, novamente. Tem gente que vai para a igreja de domingo a domingo, mas não tem tempo para Deus. Irmãos, estar na casa do Deus não quer dizer que você tem tempo para Ele. Tempo com Deus é você e Deus. O culto é um sinal do que você tem na intimidade. O que você faz no culto tem que ser o que você já tem na intimidade. O problema é que tem gente que não tem intimidade nenhuma com Deus, mas está no culto de domingo a domingo. Mas faz essa pergunta para eles. Já leu a Bíblia esse ano? Um livro? Já fez um jejum esse ano? Já se levantou na madrugada para orar esse ano? E se ele disser: irmão, eu estou na igreja todo dia. Não quero saber, meu irmão. Estou perguntando como está a tua vida com Deus. Só você e Ele. Faz essa pergunta para você. Eu, Tony Pinho, aqui no canal, estamos com um propósito de ler a Bíblia toda em um ano. Sabe em que livro a gente já está? Mês de maio. Sabe em que livro a gente já está? No livro de Ezequiel. Já estamos lendo o livro de Ezequiel. Faz as contas, de Gênesis até Ezequiel. Quantos livros eu já li junto com um grupo assim de pessoas, que entenderam que precisa
Semana passada, na última semana de abril, sabe o que a gente fez? Nos levantamos de madrugada. Um grupo de pessoas oramos 4 dias seguidos, levantando de madrugada. Oração com propósito. Não adianta querer ter Deus aqui. Você tem que ter Deus no oculto, só você e Ele. Bora para o ponto 3, bora? Cuidado com o templo. O contexto do profeta Ageu nos mostra que o desinteresse, o esforço e a falta de prioridade do povo de Deus em relação à reconstrução do templo estavam associadas à vida de adoração. Ao testemunhar perante as outras nações acerca de que Deus de Israel, a expectativa de cumprimento das promessas do Senhor para Israel e ao comprometimento deles com o Senhor e sua palavra. Por isso que Deus fala, constrói essa casa e eu serei glorificado. É isso que ele diz. Qual é o verso que ele diz aqui? Cadê? Mas ele diz, edificar essa casa e eu serei glorificado. Por quê? Os deuses tinham templo, irmãos. Trazendo aqui para a história de Israel, os deuses tinham templo. Baal tinha o seu templo, Azera tinha o seu templo. Quem mais? Mamon tinha o seu templo. Astarote tinha o seu templo. E Deus não tinha. Por isso que ele fala, façam uma casa para mim e eu serei glorificado. E precisamos glorificar a Deus através da nossa vida dedicando tempo a Ele. Tanto no individual, como eu já falei para você, como no templo. Tem casa, tem bares, tem tabacaria. E por que Deus não poder ter uma igreja para que a gente possa se reunir e buscá-lo? Pense nisso. As bênçãos do esforço. As profecias de Ageu ressaltam que a reconstrução do novo templo era importante para os judeus. Eles precisavam se animar para executar a obra, pois a glória daquela casa seria maior do que a da primeira. Eu já falei isso aqui nesse canal, tanto naquela revista que eu lhe mostrei, como nos profetas menores do Conectar Mais Jovem. Eu dei essa aula também, porque o pastor Alex não podia dar essa aula, eu dei essa aula sobre Ageu. A casa era menor, mas a glória era maior. Quem lembra dessa frase? Para quem não sabe, tem gente que diz bem assim, escuta aqui, professores, alunos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória, não o tamanho. Nós confundimos a glória com tamanho. E em Ageu, o templo era muito menor, mas a presença era maior. É isso que Deus está dizendo. A glória dessa casa não é a casa, é a minha presença. Aí eu fico pensando, irmãos, que no dia da inauguração do templo, diz que Deus desceu, ninguém entrava, a fumaça tomou conta que ninguém pôde se colocar de pé. E Deus está dizendo, está vendo o templo de Salomão? A grandiosidade, a riqueza, os detalhes? Essa casa que vocês vão construir vai ser maior a minha glória nela. Porque eu vou estar mais tempo nela, eu quero estar nela. Aí tem pregador que não sabe o que dizer, diz que o pastor vai sair de uma igreja que cabe 100 pessoas para uma igreja que cabe 1000. Oh, meu Deus, santa ignorância. Vai ler Bíblia, crente. Não é o tamanho, é a presença. Entendeu? Dizer que foi do pastor Eli falou na escola dominical hoje. É aula, irmão, não é pregação, não. Mas, irmãos, tem gente ensinando besteira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, não estrutura, de presença. Recebe aí, vai.
Segundo a profecia de Ageu, era necessário que o povo se voltasse de coração para o Todo-Poderoso, que encheria o templo de glória. As nações teriam suas riquezas para o esplendor do templo em Jerusalém, porque toda a prata e todo o ouro do mundo pertence ao Senhor. Ele sabe disso, irmão, é dele. Ageu está dizendo no capítulo 2, todo o ouro, toda a prata, o povo vai dar, mas não era o templo, era a presença. Entendeu? Era a presença dele. Ponto. Esse foi o ponto 2.1. Ponto 2.2. As bênçãos da obediência. Ageu expõe o juízo de Deus sobre Israel devido à desobediência do povo. Não. Ninguém na igreja é desobediente. É incrível. Só tem bênção, 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 bênção. Aí, irmãos, a gente pergunta. Aliás, a gente entende. Aí a gente entende. Por que o povo faz live pedindo pix de 100, pix de 200, pix de 300? É isso que o povo quer. O povo quer bênção, bênção, bênção. Aí alguém abre a live e diz assim, olha, Deus está me dizendo que tem 100 pessoas. É assim, presta atenção. Eu sei fazer, irmão, mas não quero fazer isso aí. Isso aí não é minha. Não, Deus me chamou para isso, não. Você aí, ó. Você de óculos. É você mesmo, mexeu no óculos aí, é você. Deus está dizendo que você vai fazer um pix agora. É revelação. Você vai ter suas finanças restauradas quando você fizer um pix agora de R$100. Eu vou te passar o pix agora, ó. É B para o cotidiano. Você vai ver Deus transformar a tua casa. Você aí, você de camisa branca. É você, irmã. Não é um homem, não. É uma mulher, viu? É uma mulher. Tu quer a restauração do teu casamento? Um pix de R$100 agora. Põe aí Bíblia para o cotidiano e tu vai ver o que Deus vai fazer no teu casamento. Você jovem. É você mesmo que está assistindo pelo celular. Isso, o teu sonho é ter um iPhone, não é isso? Tu tá com Android, mas tu quer um iPhone. Deixa eu te falar, Deus vai te dar não somente um, tu vai ter Android, tu vai ter iPhone, iPhones no plural. Se tu fizer um pix agora, ó. Faz um pix agora. É isso que o povo quer, irmão. O povo só tá tendo o que o povo quer. E aí? Falei com alguém aí ou não? Tem alguém com iPhone, com um celular querendo um iPhone ou não? Tem alguém de camisa branca aí me ouvindo ou não? Tem alguém aí com óculos me vendo ou não? Que é isso, gente? Você está entendendo? Então tá aí. O povo é desobediente porque não quer ouvir o juízo. E Deus disse, tem juízo, irmão. Tem juízo, não é possível que é somente eu que preciso de correção. É somente eu que preciso orar mais. É somente eu que preciso jejuar mais. É somente eu que preciso ler mais a Bíblia. É somente eu que tenho que pedir mais perdão. É somente eu que tenho que buscar mais. É somente eu que tenho que ir para o monte. É somente eu que tenho que dar comida para os pobres. Será que é somente eu? Eu sou o único miserável e desgraçado desse vídeo aqui? Será que eu não preciso de nenhum reajuste? Será que é só eu, aliás? Será que é só eu que preciso de reajuste? Será que é somente eu que preciso melhorar como pai para o Rosil? Será que é somente eu que preciso melhorar como marido para a Rose? Será que é somente eu que preciso melhorar como professor de escola dominical? Será que é somente eu que preciso melhorar como obreiro? Será que é somente eu que preciso melhorar como pessoa amando o próximo? Eu não sei o Deus que eu estou servindo, irmão. Eu estou servindo o Deus que ele está pedindo isso para mim. Tá aqui, o povo que só quer bênção. Aí você vem sério e diz, irmãos, eu preciso de um computador, irmãos, R$3.000. O que é R$3.000 se todo mundo conseguisse me dar R$1, irmãos? Ajuda o canal, é para a gente fazer a edição, para ter um ambiente melhor. É R$3.000 um computador, dá para comprar um computador bom para eu trabalhar aqui pro canal. Aí, mercenário, ó. Mercenário. Tá querendo dinheiro, já tá pedindo dinheiro. Juízo, irmão. Juízo aqui não é de cabeça, não. É juízo de justiça, viu? Vou ler de novo 3. As bênçãos da obediência, tá? As bênçãos da obediência. Mas para isso foi chamado para obedecer. Olha só.
Ageu expõe o juízo de Deus sobre Israel devido à desobediência do povo. Verso 6. Ageu 1:6. Semeais muito e recolhei pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no sictel ou numa bolsa furada. Isso aqui foi Deus cobrando do povo. Deus chamando o povo para um compromisso de obediência. O profeta os advertiu acerca da solução para as adversidades que estavam enfrentando. Eles deveriam subir ao monte e trazer madeira para a edificação do templo. Já lemos, capítulo 1, verso 8. Caso obedecesse, o Senhor se agradaria da reconstrução do templo, onde seria adorado. As palavras de Ageu caíram em solo fértil. Aí é que é lindo. Caíram em solo fértil. O povo estava fazendo coisa errada, mas quando chegou, a profecia caiu em solo fértil, pois os líderes e o povo que havia voltado do exílio aceitaram a exortação que o Senhor lhe fez por intermédio do profeta Ageu. O povo não ficou com raiva não, irmão. Aí vem um irmão pregando, aí ele prega um pouquinho mais com correção, esse irmão não volta para aquela igreja mais. O irmão de duro demais. Não lembra, irmãos? Não vamos trazer à tona, não, só trazer a memória. O pastor Paulo Júnior sempre pregou duro. Aí o pastor Paulo Júnior teve esse problema na igreja dele, que teve que se afastar, teve que ser exonerado, né? Fugiu a palavra agora, exonerado é a palavra. Aí as pessoas dizem, aí pregou duro demais, é isso. Irmãos, não cai uma palavra do que o pastor Júnior disse, não. O pastor Júnior pode ter errado. Contrato com as pessoas. Mas me fala uma mentira que ele pregou. Você não pode concordar, mas me fala uma mentira. É mentira. Não está na Bíblia, não. Me fala uma mentira que o pastor Júnior pregou. Me fale uma. Eu, por exemplo, eu fiquei muito chateado com ele quando ele disse que ninguém se levanta meia hora antes para orar na madrugada. E antes eu me acordava 5:30 para ir trabalhar. Aí eu decidi me acordar 5 horas, matar meia hora do meu tempo, do meu sono, para poder orar um pouco mais. E foi justamente no mês que eu decidi fazer isso que eu vi uma mensagem dele dizendo: ninguém mais, irmão, ninguém se acorda meia hora mais cedo para orar. Eu disse: opa, pastor Paulo Júnior virou onisciente, onipresente. Por quê? Ele sabe o que está acontecendo na minha casa? Não. Então, essa frase dele me fez ficar chateado com ele. Mas eu te pergunto, além de mim, você, olhe para mim aqui, olhe para mim, sem beleza nem formosura, olhe para mim. E mais de óculos agora que piorou o negócio. Olhe para mim. Você se acorda meia hora mais cedo para orar? Como diz o pastor Paulo Júnior, você se acorda? Você que se acorda às 4, passou a se acordar às 3:30 para orar? Você que acorda às 7, passou a acordar às 6:30 para orar? Você que se acorda às 6, está passando a se acordar às 5:30 para orar? Você entende que ele errou quando ele fala ninguém? Quando ele fala ninguém, porque ele não é onisciente. Eu estava fazendo isso aquele mês, ó. Mas eu te pergunto, quantos de nós que estamos vendo esse vídeo está se acordando meia hora antes do normal, só para orar? Quantos? Entendeu? Então a gente tá achando que um pregador prega duro, aí depois o pregador sofre algum dano, a gente fala, tá vendo aí? Tá vendo? Não, irmão, não mudou nada. Não mudou nada. É a pura verdade. Não falo ninguém, porque eu não conheço todo mundo, mas que tem muita gente. De 10, olha a minha ousadia, de 10, apenas um decidiu esse ano de 2025
se acordar meia hora mais cedo para orar. Vou repetir. De 10, de vocês que estão aqui, de vocês mesmo, de 10 de vocês, 10, apenas um decidiu se levantar meia hora mais cedo para orar. Todo dia, em 2025. Mas você acha que isso é pregar duro? Pegou duro, hein? Pegou pesado. Bateu na noiva. Me diga aí. Então entenda. Deus cobra. Não só tem bênção não, irmão. Tem cobrança também. 3.3. As bênçãos da santificação. O que é isso, irmão? Santificação. Santificação é a palavra que saiu do dicionário do crente. Mas bora ler, vai. Ageu entregou ao povo uma terceira mensagem que remetia ao ensinamento da lei mosaica. Ageu capítulo 2, do 10 ao 19. Para que eles entendessem a situação em que estava. O profeta usa como exemplo as coisas santificadas, que não são capazes de santificar o que é impuro. Já as coisas impuras contaminam o que é impuro. Ou seja, a santidade não contamina, mas o pecado sim. Eu achei essa frase mas sensacional. Professor, eu não entendi. Você pode ler e explicar? Posso. Bora lá. Para que eles entendessem a situação em que estavam, o profeta usa como exemplo as coisas santificadas. Esse microfone é santificado. Preste atenção. Senão você não vai entender. Esse microfone é santificado ao Senhor. Não são capazes de santificar o impuro. Essa caneta é impura. Esse microfone é santificado. Se eu toco essa caneta impura no microfone, aqui, vou até bater nele, ó. Se eu toco o impuro no santo, o santo faz o puro ficar santo ou o impuro contamina o santo? O que acontece? O impuro tem o poder de contaminar o santo. É isso aqui. Já as coisas impuras contaminam o que é puro. Porém, no entanto, portanto, mas, são tudo frases de coesão, né? Ou seja, a santidade não contamina, mas o pecado sim. O povo daquele lugar e seus sacrifícios eram impuros para Deus. Por isso, os israelitas precisavam viver uma vida de santidade, porque eles estavam impuros. Por isso que um escândalo Jesus fez. Jesus cometeu um escândalo para os judeus, de tantos, né, outros que ele cometeu. Ele estava entrando numa cidade chamada Naim. E ao encontro dele não, né? Indo ao cemitério, vamos colocar com esse nome, a multidão estava vindo e Jesus também estava entrando na cidade. A multidão saindo, chorando por uma viúva que tinha um filho único e ele havia morrido, agora se encontra com Jesus. A tristeza se encontrando com a alegria. Isso é uma mensagem linda, né? E Jesus toca no esquife, que seria, contextualizando para você entender, o caixão. Jesus estava impuro, irmão. Porque aonde estava o morto, ninguém podia tocar, senão se tornava impuro cerimonialmente. Naquele momento, Jesus estava impuro por ter tocado no esquife. Falado com a mulher,
voltado para falar com o menino, entregado para sua mãe. Mas a santidade, aí sim, a santidade, e é só a de Jesus, é que pode fazer o microfone, lembra? O microfone santo, purificar o impuro. A mulher do fluxo de sangue não podia tocar em ninguém porque ela era impura. Se ela toca em alguém, alguém se torna impuro. Então ela tocando em Jesus, Jesus estava impuro. Mas ele diz, de mim saiu virtude, mas cerimonialmente eu estou impuro, porque o impuro me tocou. Mas Jesus, que é santo, fez a mulher que era impura se tornar santo. Que nós aprendemos com isso? Que a santidade não consegue, irmãos, eu não consigo influenciar o impuro, mas o impuro pode me contaminar. Não, professor, é o contrário. Tá bom, bora para a Bíblia. As más conversações corrompem os bons costumes. Por que não o contrário? As boas conversações limpam as más conversas. Tem isso? Não. É sempre o mal que tenta me afligir. É sempre o mal que tenta me prejudicar. É sempre o mal que tenta me sujar. Então, santificação é um chamado constante. Não é santificou ontem e não precisa santificar hoje. É ato contínuo. Porque o nosso Deus é santo e nos chama para a santificação. Para concluir, o profeta Ageu exorta os israelitas de maneira objetiva e clara. Era necessário priorizar a reconstrução do templo para desfrutar as bênçãos de Deus. Entretanto, além de se esforçar na hora da reconstrução, o povo deveria viver em obediência e santificação. Que Deus abençoe vocês. Eu sei que hoje muita gente se surpreendeu porque o pastor não estava dizendo para a gente dar dinheiro para construir a igreja. Estava nos chamando para olhar para nós e ver o que estamos fazendo para estar na casa de Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu espero vocês amanhã de manhã no nosso Priorize, no nosso Café com Deus Pai. Leitura da Bíblia, 12h20 aqui nesse canal. Estamos lendo a Bíblia todo dia, como eu já falei, livro de Ezequiel. E agora eu vou tentar deixar aqui o vídeo para você ver o trabalho da nossa igreja, né? Vou tentar, se eu conseguir vai ficar aqui no finalzinho para você ver. Que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Eu espero vocês amanhã de manhã. Café com Deus Pai. 12h20, leitura da Bíblia. Você precisa ter tempo com Deus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo, comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Não só hoje, para sempre. Amém. Tchau, povo. Espero vocês semana que vem na nossa escola bíblica, querendo Deus. A Debrais São Bernardo do Campo segue avançando no cuidado e nas melhorias das congregações. A Semimar está atuando incansavelmente nas necessidades das congregações do campo. Atualmente, a congregação João de Barro está sofrendo diversas modificações e melhorias. Dentre as obras executadas, destacamos a substituição completa da parte elétrica da igreja, garantindo mais segurança e eficiência. Também foi instalado um painel elétrico moderno e adequado às necessidades das congregações. O telhado passou por importantes reparos, eliminando infiltrações e assegurando maior conforto aos membros. Além disso, foi instalado um forro de drywall que trouxe um visual renovado e maior isolamento acústico. As paredes também receberam acabamento em gesso, conferindo um ambiente mais agradável e acolhedor. Agradecemos a Deus pelo projeto tão importante e necessário, que é o Semimar, por esse cuidado e dedicação à obra do Senhor. A congregação Adebrais SBC Jardim Ruice testemunha com gratidão as importantes melhorias realizadas pelo Semimar após um grande incidente que comprometeu toda a parte elétrica da igreja.
Um curto-circuito ocasionou a pane total do sistema, resultando na queima de diversos equipamentos essenciais para o funcionamento do templo. Diante da urgência e da gravidade da situação, o Semimar prontamente atendeu às necessidades da congregação, realizando a substituição completa da fiação elétrica e a compra para a instalação futura de um novo painel elétrico. Graças a essa ação eficiente e cuidadosa, hoje a igreja conta com um sistema moderno, seguro e totalmente restaurado para continuar a missão da propagação do Evangelho com excelência.